Para nós é motivo de alegria poder estar aqui com os irmãos, né? Nós somos aqui muito bem recebidos nesse lugar, né? E é um prazer estar aqui para compartilhar com os irmãos o pão vivo que desceu do céu. Quantos creem que a palavra de Deus é o pão que nos alimenta? Diga amém. Tá bom, que legal, que bom que você crê. É bom pregar para quem crê, né? Eu estava falando para o pastor de vocês que lá na Índia nós fazemos culto cedo da tarde e à noite, e se deixar eles fazem um culto de madrugada lá para nós também. E lá quando nós vamos pregar, a gente prega assim 1 hora, 2 horas, 3 horas, e eles não acham pouco ainda, né? É bom pregar para quem crê, é bom pregar para quem tem fome da palavra de Deus. Amém, queridos? O que nós vamos tratar essa noite, em primeiro lugar, é sobre as 3 vindas do Senhor. E no final eu quero apresentar um vídeo para os irmãos e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho na Índia. Eu trabalho com missões desde 1989. Alguns de vocês que não haviam nem nascido ainda, ou a grande maioria, né? E eu sou apaixonado por missões. Eu entendo que esse tempo é o tempo de nós fazermos missões, é o tempo de nós avançarmos. Nós somos a geração, irmãos, que será arrebatada. Pelo menos um creu, pelo menos um creu. Então vou repetir: nós somos a geração que verá a segunda vinda de Jesus. Nós somos a geração que passará pelo arrebatamento, não é? Só para os irmãos situar melhor, de Adão até Abraão você tem 2000 anos. De Abraão até João Batista você tem mais 2000 anos. E de João Batista até os nossos dias mais 2000 anos. Se você formar, isso dá 6. O número 6 na Bíblia é o número do homem. E o número 7 na Bíblia é o número de Deus. Significa que o tempo do homem está acabando, e nós vamos entrar num novo tempo. O Filho de Deus está vindo pela segunda vez. Nós vamos entrar num novo tempo, irmãos, que para muitos será um tempo difícil, porque o arrebatamento é o começo do juízo de Deus sobre a terra. Mas para nós que servimos ao Senhor, nós vamos ter dias extraordinários da agora para frente. Eu afirmo para você que os melhores dias da sua vida estão por vir, não é? Nós somos a geração que será arrebatada, mas nós somos também uma geração que vai viver um tempo muito especial. Nós já entramos nos últimos dias. No sermão profético de Jesus, Mateus 24, não é? Ali é o sermão profético escatológico de Jesus. Ele fala do princípio das dores. Eu creio que a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação, mas a igreja vai sofrer o princípio das dores. Nós já entramos no princípio das dores. Nós já estamos nos últimos dias. E esses dias nós vamos viver um misto de perseguição. Nós seremos perseguidos. Jesus disse isso em Mateus 24. Aliás, ele disse que alguns vão morrer nessa perseguição. Alguns de nós seremos mártires, né? Por amor a Ele. Mas ao mesmo tempo que nós teremos essa perseguição, que está vindo do Oriente, ela está vindo na nossa direção, e ela já começou a dar sinais que ela está chegando no Brasil, né? Eu sei que você já tem percebido aí como que a perseguição aos cristãos está chegando aqui na América, na América do Sul, e é questão de tempo, a perseguição vai chegar no nosso país, irmãos. Nós somos a geração do arrebatamento, mas somos também uma geração que vai sofrer grande perseguição. Agora eu preciso dar uma boa notícia para você. Dentro dessa perseguição, nós vamos viver um momento extraordinário. Nós vamos viver o maior avivamento da história cristã. Algumas profecias bíblicas, elas têm o cumprimento duplo, com exceção das profecias messiânicas, que diz respeito ao Messias, que diz respeito a Jesus, né? Que se cumpre só nele. Algumas profecias, elas têm um cumprimento duplo. E uma profecia que tem um cumprimento duplo é a profecia de Joel, capítulo 2. Depois, quando você chegar em casa, você leia Joel capítulo 2. Ela se cumpriu a primeira vez em Pentecostes, na descida do Espírito Santo. E ela se cumpre novamente nos nossos dias. Se você estudar a profecia, você vai ver que a profecia, ela tem parte do que aconteceu em Pentecostes, Atos capítulo 1. Mas tem parte da profecia lá que ainda não se cumpriu, porque é para os últimos dias. E o dia de Pentecostes não era os últimos dias, era o começo da era da igreja. Mas nós somos a geração dos últimos dias. Então haverá um grande derramamento do Espírito Santo, o maior avivamento da terra. Eu quero dizer para você que a sua família vai se converter, amados.
Nós vamos andar num poder que nós nunca andamos. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Você vai conhecer o poder de Deus como você nunca conheceu. Deus está preparando a sua igreja, né? Esses dias eu tenho pregado muito pelo Brasil, tentando mostrar para a igreja, tentando fazer a igreja entender que essa situação que nós estamos passando por ela, irmãos, ela faz parte dos últimos dias e ela faz parte do propósito de Deus também, né? Eu prego muito para pastores, eu prego muito para líderes e converso muito com liderança, e os pastores têm feito a seguinte colocação para mim: Geraldo, depois da pandemia 15%, 10%, 20% da minha igreja não voltou mais. E eu disse para ele: nem vai voltar, porque Deus já começou um processo de purificação da sua igreja. Irmãos, os últimos dias é para crente de verdade. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Diga: os últimos dias é para quem nasceu de novo. Meu bem, traz a água para mim, por favor. Diga para ele assim: os últimos dias é para crente de verdade. Diga para ele: os Nutella vai cair fora, né? Deus já começou um processo de limpeza na sua igreja. Deus está preparando um povo para Ele, irmãos. Deus está purificando um povo que Ele vai chamar de seu. Um povo entregue nas mãos dEle. Um povo que está disposto, se possível, até morrer pela causa. Quem é que ama Jesus a ponto de morrer por Ele? Dá glória a Deus. Então nós estamos sendo preparados para a grande perseguição, mas estamos sendo preparados também para o maior avivamento da história. Glória a Deus, não é? Então nós estamos vivendo um tempo muito especial, e nós precisamos entender o nosso tempo, amados. Eu encontro muitos cristãos, eu converso com ele, e eu às vezes pergunto: qual Bíblia que ele está lendo? Se é que está lendo alguma Bíblia. Eu vejo muitos líderes perdidos, a igreja perdida, gente que não sabe profeticamente onde nós estamos. Você sabia que existem igrejas no Brasil que muitas pessoas e até líderes não sabem que Jesus vai voltar? Tem igrejas que não sabem nada sobre escatologia. Os cristãos de hoje, eles misturam escatologia. Deixa eu fazer um negócio aqui primeiro, peraí, travou aqui. Quem não entende tecnologia tem que ter paciência, né? Boas partes das pessoas hoje, eles confundem teologia com escatologia. Precisamos separar essas coisas, não é? Teologia é o estudo de Deus, da sua personalidade, do seu ser, não é? Da sua natureza, do seu poder, da sua santidade, da sua beleza. Teologia é você conhecer a Deus e estudar sobre Deus. Escatologia é o estudo do fim. Diga comigo: escatologia é o estudo do fim, não é? E nós somos a geração que vamos fazer parte do fim. Então nós precisamos estudar escatologia. Nós precisamos saber sobre os últimos dias. Nós precisamos estudar as profecias, amados. Você precisa saber profeticamente onde nós estamos, né? Tem muitos cristãos que têm medo do livro de Apocalipse. Na época do Ouvir e Crer, eu pregava às vezes em Apocalipse, e tinha uma irmã que quando eu dizia que eu ia pregar no livro de Apocalipse, ela ia embora, chamava o marido dela embora, porque ela tinha medo de Apocalipse. Você não precisa ter medo de Apocalipse. Se você nasceu de novo, se você é um cristão verdadeiro, você não tem que ter medo de Apocalipse. Quem tem que ter medo de Apocalipse é quem ainda não se converteu, é quem não conhece Jesus. Mas o Apocalipse é maravilhoso. Nós precisamos saber do nosso tempo, nós precisamos conhecer as profecias, nós temos que saber o que está acontecendo no mundo. Amém, amados? Não podemos viver a vida cristã como a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, nós precisamos ter consciência profética do nosso tempo, do que nós estamos vivendo. Temos que conhecer os últimos dias, temos que saber nos preparar para os últimos dias. Eu não vejo muitos cristãos preocupados em se preparar para a segunda vinda de Jesus. Eu vejo poucos cristãos, irmãos, preocupados com a sua vida, com a sua santificação, por exemplo. A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. O arrebatamento é para crentes cheios do Espírito Santo. O arrebatamento é para pessoas compromissadas com Deus. O arrebatamento é para pessoas nascidas de novo, mas que têm óleo de reserva. Glória a Deus. Nós vamos entrar num tempo, amados, já entramos na verdade, mas daqui para frente as coisas vão apertar cada vez mais. Eu encontro os pastores dizendo assim: quando tudo voltar ao normal, querido, eu vou te dar uma palavra, nada mais será normal. Pelo contrário, daqui para frente as coisas vão apertar mais. Nós já estamos vivendo um mundo anticristão. A nossa sociedade é anticristã. Já vivemos num mundo anticristão, não é? E você precisa entender o momento que nós estamos vivendo.
Você precisa entender a sua identidade, saber quem você é, conhecer o seu Deus, saber que apesar de tudo que a Bíblia fala sobre os últimos dias, e se você pegar todos os textos da Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, que fala sobre os últimos dias, você vai chegar à seguinte conclusão: os últimos dias não serão dias fáceis. Porém a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. Então nós vamos vencer esses dias, mas nós temos que nos preparar para eles, amados. Daqui a pouco eu vou falar sobre as 3 vindas de Jesus. Só citar, porque não dá tempo de ser muito profundo, mas eu vou mencionar para os irmãos. Mas só te adiantar alguma coisa para você. Na primeira vinda de Jesus, apesar de todo mundo saber que aquele era o tempo, os mestres em Israel estavam debruçados sobre as profecias, estudando as profecias. Até o imperador romano sabia que aquele era o tempo do aparecimento do Salvador. Mas quantas pessoas perceberam a chegada do Messias? Quantos perceberam a chegada de Jesus? A grande maioria não percebeu. 3 grupos perceberam. Primeiro foram os pastores. A Bíblia diz que os pastores estavam nas vigílias da noite. Isso fala de oração. Se você não tiver uma vida de oração, você não vai perceber a segunda vinda. Segundo grupo, ou a pessoa, foi Simeão. A Bíblia diz que Simeão era um homem cheio do Espírito Santo. Terceira pessoa que viu foi Ana. A Bíblia diz que Ana não deixava o templo, mas jejuava e orava dia e noite. Comunhão intensa com Deus. Com os pastores nós aprendemos a vida de oração. Com Simeão nós aprendemos que precisamos ser cheios do Espírito. E com Ana nós entendemos que nós não podemos deixar o templo, que nós temos que estar orando e jejuando todo o tempo, para nós percebermos a segunda vinda de Jesus. Glória a Deus. A grande maioria não percebeu a primeira vinda de Jesus. A Bíblia registra 3 vindas do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em João no capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Na primeira vinda, amados, ele veio como um cordeiro. Na segunda ele vem como noivo, e na terceira ele vem como leão. Então na primeira vinda de Jesus ele veio, já aconteceu essa primeira vinda, né? E ele veio como um cordeiro. Ele veio para ser morto. Ele veio para ser imolado pelos nossos pecados. Ele veio para derramar o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Quantos aqui crê no sangue de Jesus como purificação de pecado? Né? A igreja do primeiro século, ela tinha uma doutrina que chamava a doutrina do sangue, né? Eles entendiam que quanto mais eles tomavam a ceia, mais eles tinham parte com o Senhor. E essa doutrina do sangue era sempre mencionada e pregada entre os cristãos do primeiro século, lembrando que nós somos purificados pelo sangue de Jesus. A primeira vinda ele veio como um cordeiro, ele veio para ser morto. João capítulo 1 verso 29 diz assim: no dia seguinte viu João Jesus que vinha para ele e disse-lhe: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, amados? Essa palavra tirar aí no original grego é mover, ou arrancar, ou afastar de alguém. Traduzindo, essa palavra aí no grego é arrancar com raiz de tudo, não é? João está ali na fila do batismo, é quando ele vê Jesus, ele identifica o Senhor, ele diz: está aí ó, o Cordeiro de Deus. Ele veio para ser imolado, ele veio para ser morto, ele veio para arrancar, para afastar, para tirar de vez o pecado do mundo. Amados, não há salvação fora de Jesus, e não há redenção fora do sangue do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Diga bem forte: não há salvação fora de Jesus, não há redenção, senão pelo sangue do Cordeiro. Amém? Abra sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, vamos ler um texto aqui que é muito bom também. Enquanto você vai abrindo 1 Pedro capítulo 1, repetindo a primeira vinda, ele veio como cordeiro. Verso 18, 1 Pedro 1,18 diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Diga comigo: Jesus era antes da fundação do mundo.
Alguns cristãos acham que Jesus acontece a partir de Mateus, a partir do Novo Testamento, não é? Mas ele era antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Preste atenção, manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Aonde se conta o fim dos tempos? Aonde começa a matemática dos fim dos tempos? No aparecimento do Filho de Deus. O fim dos tempos começa com Jesus. Nós temos 2000 anos de cristianismo, não é? E nesses 2000 anos já conta o fim dos tempos. Eu estava conversando com um jovem, falando sobre os sinais da vinda de Jesus, citando, né, os sinais naturais, as catástrofes, e aí as coisas que a Bíblia registra sobre os últimos dias, guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai. Aí ele disse assim para mim: pastor, mas isso aí existe há anos. É verdade, isso existe lá do tempo de Jesus, porque o tempo do fim começa a partir da manifestação do Salvador. Porque Jesus veio para realizar duas coisas, amados. Jesus veio para salvar e veio para exercer juízo sobre o pecado. Você pode dizer um amém? A segunda vinda de Jesus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. A segunda vinda de Jesus, ele vem como um noivo, porque ele vem buscar uma noiva, que é você, que é a igreja. Mateus capítulo 9, verso 14 diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? 15. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, nossos dias virão, contudo, que lhes será tirado o noivo. Esses dias hão de jejuar. Esse texto aqui é usado por muitos pregadores para o jejum, mas eu uso esse texto para falar da vinda do Senhor como noivo para buscar a sua noiva, porque aqui Jesus se apresenta, e ele se apresenta como o noivo. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. A segunda vinda de Jesus é o encontro da noiva com o noivo. O casamento judeu, ele é diferente do casamento aqui nosso, né, do ocidente. Aqui o casamento nosso, o homem entra primeiro, não é? Depois entra a noiva. No casamento judaico é o contrário, a noiva que entra primeiro, ela fica esperando o noivo. Depois, quando anuncia o noivo, todo mundo se levanta e a noiva corre na direção do noivo. E Jesus aqui se apresenta como noivo. Os discípulos chegaram dizendo: por que os discípulos de João Batista não jejuam e nem os seus jejuam? Aí Jesus diz: porque eles têm o noivo com eles, porque eles têm a presença do noivo. Aí Jesus diz: mas virá um tempo, hoje, agora, você deve se preparar. O jejum é a mortificação da carne. Ele haverá um tempo que a noiva vai se preparar, ela vai jejuar. A noiva vai ter que se cuidar, ela vai ter que se preparar, porque o noivo virá buscar a sua noiva. Pastor, eu quero saber mais sobre esse assunto. Depois você chega em casa e estuda a parábola das 10 virgens, não é? A parábola das 10 virgens fala do encontro do noivo com a noiva. Depois você lê, mas eu quero só dizer 3 coisas sobre a parábola das 10 virgens. Por que 10? Porque o número 10 na Bíblia é o número de responsabilidade. Quando você dá o dízimo, você está dizendo: eu tenho responsabilidade com a obra de Deus. Quando você entrega o dízimo, isso é um ato profético, é uma manifestação, é um recado que você está dando às trevas. Eu sou responsável com a obra de Deus. O 10 fala de responsabilidade. Cada um aqui é responsável por cuidar da sua vida para não perder a chegada do noivo. Cada um aqui é responsável por se santificar. Queridos, a palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Você é responsável em cuidar da sua santificação. Você é responsável em cuidar da sua vida espiritual. Você é responsável por mortificar a sua carne. Você é responsável pela sua santificação, porque sem ela você não verá o Senhor. Outra coisa interessante na parábola das 10 virgens é o horário que o noivo chegou. Vocês se lembram o horário que ele chegou? À meia-noite. É o horário mais escuro da noite, é a meia-noite. Ninguém recebe uma visita à meia-noite. Se alguém bater na sua porta à meia-noite, você diz: aconteceu alguma coisa, porque não é horário de chegar pessoas na sua casa, não é? Isso fala de trevas, amados. Eu acredito que a igreja vai sofrer o arrebatamento, que Jesus volta nos próximos 10 anos. É impossível passar mais do que 10, 15 anos, é impossível.
eu não tenho tempo aqui o suficiente, mas vou dando números para vocês. 97% das profecias sobre a segunda vinda de Jesus, daqui a pouco eu vou dar um número para vocês, de como a Bíblia fala da segunda vinda. 97% das profecias relacionadas à segunda vinda de Jesus já se cumpriu. Falta apenas 3%. Nós estamos às vésperas da segunda vinda. Jesus vai romper as nuvens a qualquer momento. Essa é a geração que verá o arrebatamento. Glória a Deus. Mas dias virão que jejuarão. Os nossos dias, irmãos, são dias que você não pode dormir. Terceira coisa que eu quero te falar sobre as parábolas das 10 virgens. Naquela parábola, 50% da igreja não sobe no arrebatamento. 50% da igreja não entrou para a festa, para as bodas do Cordeiro, porque estavam dormindo. Quando tocou a trombeta, quando ouve a voz, eis o noivo, a profecia diz, sair ao seu encontro. Amados, nós estamos sendo preparados. Daqui a pouco a trombeta vai tocar, e quando ele romper as nuvens, você tem que estar pronto para encontrar com ele. A palavra de Deus diz que a metade daquelas mulheres estavam dormindo. Aliás, as 10 estavam dormindo, mas quando elas acordam, 50% delas tinham a lâmpada acesa. Isso fala do novo nascimento. Quando você nasceu de novo, o seu espírito foi aceso. Deus acendeu o seu espírito. Mas elas não tinham óleo de reserva. Estava muito escuro. Era meia-noite. Nós estamos entrando num tempo de trevas, irmãos. O cristianismo está sendo engolido, parte do cristianismo está sendo engolido pelo pecado, por esse sistema pecaminoso que está aí. Crentes que não conseguem se santificar, crentes que não conseguem cuidar da sua salvação, porque as trevas vão apertando a cada dia mais. Eu recebi agora um informativo, fiquei escandalizado com isso. O Brasil hoje, entre filmes legais e ilegais, fabrica 25 filmes pornográficos por dia. Só para jogar em redes sociais, em sites. Você imagina o que é isso? Esse mundo, ele está nos pressionando e vai nos pressionar mais. Mas cabe a você ser uma virgem prudente. Cabe a nós ficarmos alerta. Cabe a nós cuidar da nossa santificação. Cabe a nós nos envolver mais com Deus, com a oração, com a vida de Deus, para não perdermos a chegada do noivo. Porque quando a profecia tocou, eis o noivo sair ao seu encontro, 50% delas não estava pronta para o encontro com o noivo. Perdeu a oportunidade. A palavra de Deus diz que elas foram atrás de comprar o óleo. Mas quando elas voltaram, a porta estava fechada, amados. Segunda vinda, ele vem como noivo, ele vem buscar a sua noiva, que é a igreja. Eu espero que você esteja pronto para subir com ele. Posso ouvir um glória a Deus? Os sinais da segunda vinda de Jesus, irmãos, estão patentes. Hoje você liga a TV e a palavra de Deus está se cumprindo diante de você. Eu ando um pouco esse mundo por aí, tanto aqui dentro do Brasil como fora. E eu fico impressionado como que eu vejo as profecias se cumprindo, como que eu vejo o mundo se organizando. Eu era para ter trazido 2 livros, eu acabei esquecendo lá em casa, que eu queria indicar para vocês. Livro que vai ajudar você a se preparar para esses últimos dias. Um deles, o título é Quando um Judeu Governar o Mundo. É fácil de você, alguém que tem internet, acha aí para mim, e traz aqui por favor, ou então projeta lá. O nosso pastor, que acho que o cara é bom de tecnologia, eu fiquei sabendo que ele é show de tecnologia. Esse livro, Quando um Judeu Governar o Mundo. Você precisa ler esse livro vai te ajudar a se preparar para a segunda vinda. Esse livro vai te ajudar a entender o reino milenar de Jesus. Glória a Deus, amados. Jesus vai reinar com a sua igreja por 1000 anos aqui nessa terra. Segundo livro que eu quero indicar para vocês é A Fúria das Nações. Esse livro é maravilhoso, amados. Li esses 2 livros. Esse segundo é espetacular. Ele está mostrando como que o mundo está se organizando, queridos, para pressionar os cristãos. Ele está mostrando como que o mundo está sendo organizado para o aparecimento do anticristo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Esses 2 livros vão te ajudar a se preparar para os últimos dias. Para você entender, queridos, algo fundamental. Diga comigo, os últimos dias, todo mundo, os últimos dias é para cristão verdadeiro.
Haverá um limpo, irmãos. Aquele que não converteu genuinamente, aquele que não ama Jesus genuinamente, aquele que não tem a coragem de dar a sua vida por Jesus, ele não vai suportar os últimos dias. A igreja brasileira não sabe o que é perseguição. Eu ando no Oriente, eu sei o que é perseguição. Eu trabalho no estado mais perigoso da Índia. Eu trabalho no estado de Bihar. É o estado que tem mais perseguição hoje, com exceção do Egito, do Cairo. Talvez é o lugar que mais tem perseguição aos cristãos no mundo hoje, seja em Bihar, onde nós trabalhamos, na divisa com a China, com o Nepal. Você não sabe o que é perseguição. Você não sabe o que é uma ameaça de morte. Você não sabe o que é o perigo de você ir para um vilarejo e não voltar. A igreja brasileira não sabe, irmãos. Ela ainda tem um evangelho muito raso. Tem uma igreja que ainda não está pronta para suportar as pressões dos últimos dias. Mas eu já quero liberar uma palavra sobre você, que hoje você será despertado no seu espírito, para se preparar melhor para os últimos dias. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está pronto para morrer por Jesus? Eu estava falando para o pastor de vocês, as pessoas na Índia não têm o que vocês têm aqui, amados. Não tem Bíblia boa igual essa que vocês têm. Não tem uma igreja maravilhosa igual essa para irem. Tem ar-condicionado, telão, que tem gente para receber você na porta. A igreja da Índia não tem nem comida, amados. Nem comida para comer eles têm. Vive abaixo da linha da pobreza. As pessoas não sabem da realidade da Índia. Às vezes eu dou o número da Índia e as pessoas depois vão lá no Google e acham que eu estou mentindo. Porque qualquer país no Google é maravilhoso. Qualquer país... Acessa lá sobre a Somália para você ver. Até a Somália é maravilhosa, mas vai lá para você ver. Nós estivemos lá um tempo atrás, na divisa. E eu tenho amigos que vai lá todo ano. Um pastor amigo meu veio de lá esses dias. Então a igreja lá, eles não têm nem comida para comer, irmãos. Mas é interessante, porque todos os deuses do hinduísmo são deuses carrásticos. Eles dizem assim: se você não adorar Shiva, Shiva vai matar sua mãe. Se você não adorar Shiva, Shiva vai arrancar um braço seu. E assim é todos os deuses do hinduísmo. São deuses que ameaçam as pessoas. Eles servem aqueles deuses e adoram aqueles deuses. Tem 3 milhões de deuses. A vaca é Deus, barato é Deus, a árvore é Deus. É uma loucura. Mas por que eles adoram tudo aquilo? Com medo dos deuses. Mas quando você fala de um Deus que morreu por eles, de um Deus que ama eles, um Deus que deu a vida por eles, e que a única coisa que quer dele é que eles creiam nesse Deus e entreguem a sua vida na mão deles, irmãos, eles se convertem maravilhosamente. Eles se convertem profundamente, e eles entendem melhor do que nós cristãos aqui do Ocidente o que é ter a vida de fato entregue na mão de Deus. Eles entendem igual Paulo, quando ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e essa vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não tenho mais vida, minha vida não é minha mais, eu entreguei ela para Deus, e morrer pela causa é maravilhoso. E ser um mártir é um privilégio. E morrer pela causa do Evangelho é algo lindo, espetacular. Você vai receber na glória uma coroa. O problema é que nós estamos tão tomados por esse mundo. Nós amamos tanto essa terra. Nós amamos tanto dinheiro, carro, conforto. Nós estamos tão tomados. Os cristãos no Ocidente estão tomados de idolatria pelas coisas, pelo uso, pelo possuir, pelo ter. Mas o Evangelho não é ter, o Evangelho é ser. Ser sobretudo nova criatura. Ter a coragem de morrer por Ele. Se meter um fuzil na sua cabeça e você nega e diz: não, vou estourar os seus miolos. Não tem problema, daqui a alguns minutos eu estarei com ele no jardim. Eu estarei no seio de Abraão. Pode estourar, mas eu não nego o nome dele. Escute o que eu vou dizer para você. Eu estou falando para gente jovem aqui. Daqui a alguns anos você vai lembrar do que eu preguei hoje. Porque a perseguição vai chegar no Ocidente, vai chegar no nosso país. Mas nós vamos andar também num poder extraordinário, porque o Espírito será derramado sobre toda a carne. Sabe aquela pessoa da sua família que tem anos que você luta com ela? O Espírito vai ser derramado sobre ela, e de repente ela vai te procurar quebrantado, dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Irmãos, o maior avivamento da história cristã ainda está por vir, e é essa geração que vai provar dele. Posso ouvir um glória a Deus? Terceira vinda de Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, por favor. Terceira vinda de Jesus. Ele vem como um leão. Ele vem batalhar contra as nações. Ele vem destruir a besta, o falso profeta e o anticristo.
Então a primeira ele vem como cordeiro, já aconteceu. A segunda ele vem como noivo, nossa geração vai passar por isso. Mas a terceira vinda ele vem como um leão. Apocalipse capítulo 1, quem achou diga amém. Vamos ler o verso 7 e o verso 8, diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Pare aqui um instante, diga comigo: o arrebatamento, todo mundo, o arrebatamento é um evento exclusivo. Alguém aqui já foi num casamento e quando o noivo, mas a noiva saiu para a lua de mel, levou você? Nem de penetra. Se tem uma coisa que penetra, não entra em lua de mel, não é? Então vamos ler de novo: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até quantos, Apocalipse capítulo 1, certo? Verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Verso 8: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Diga comigo: no arrebatamento é um evento exclusivo, o noivo com a noiva. Diga: na terceira vinda é público, todo olho verá. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém estará sitiada, porque o anticristo ele vai sentar lá no templo, e ele vai regir todas as nações, para destruir Jerusalém, para destruir o povo judeu. Quando você lê esse livro, conseguiu achar a capa do livro? Quando você lê esse livro, você vai entender como que as nações em fúria, como que os tipos do anticristo, porque já tivemos vários tipos de anticristo na história, perseguiram os judeus. Esse texto aqui, amados, que nós lemos, é a terceira vinda de Jesus. O mundo inteiro estará ao redor de Jerusalém, oprimindo para destruir o povo judeu, para destruir a cidade de Jerusalém. O anticristo está sentado lá no trono, ele sentou lá no templo. E nesse momento vai acontecer a terceira vinda do Senhor, que ele vem como leão, ele vem para destruir as nações, ele vem para destruir o anticristo, o falso profeta e a besta. É por isso que diz aqui que todo olho verá, a todas as nações da terra, todas as tribos estarão ao redor de Jerusalém. E aí, irmãos, é um outro evento. O arrebatamento é um evento exclusivo, mas esse aqui é público. O Senhor vai vir com a sua igreja. Diga comigo: na terceira vinda ele vem junto com a sua igreja. Você vai vir com ele para destruir o anticristo, a besta, o falso profeta, e para inaugurar o reino milenar do Messias por 1000 anos na terra, onde nós vamos reinar nessa terra por 1000 anos. Pode aplaudir a palavra de Deus. Perguntaram para mim: pastor, o que é o milênio? Eu disse: o milênio é um grande jardim do Éden. Toda a terra será restaurada, a terra vai virar um grande Éden. Nós vamos brincar com animais. Pastor, vai ter pessoas não convertidas no milênio? Sim, não temos tempo para isso. Leia Apocalipse capítulo 9, você vai entender essas coisas. Mas nós cristãos, na terceira vinda, nós vamos vir com o cordeiro, na condição de leão, para destruir as nações. E nós vamos vir com ele num corpo glorificado. Você já leu quando Jesus ressuscitou? Você sabia que ele ficou 40 dias na terra? Você sabia que ele apareceu, ele passou por paredes? Você sabia que depois de 40 dias que ele ressuscitou, ele comeu e bebeu? As pessoas perguntam se no milênio vai ter Coca-Cola e comida. Vai, irmão, Jesus comeu depois de ressuscitado, não é? Mas o nosso corpo é o corpo glorificado de Deus. É um corpo que não adoece, que não tem enfermidade. Todos nós teremos a mesma idade. Quem tem acima de 33 vai descer para 33, e quem tem menos de 33 vai subir para 33, porque a palavra de Deus diz que nós seremos semelhantes a Ele. Eu me lembro, irmãos, quando eu tinha 33 anos, foi a primeira foto para o meu passaporte. Eu não tinha nenhuma ruga na cara. Irmãos, hoje eu não tenho pé de galinha, eu tenho uma granja inteira na minha cara. Mas quando eu tinha 33 anos, eu era esticadinho. Então no milênio você vai ter 33 anos, com o corpo glorificado. Sabe o que eu li sobre um homem e uma mulher com 33 anos de idade? Se um homem estéril se deitar com uma mulher com essa idade de 33 anos,
há uma grande probabilidade da mulher ficar grávida, porque é o potencial máximo do homem. As pessoas não entendem por que Jesus subiu para o Pai com 33, porque essa idade ela é extraordinária. Os cientistas têm estudado essa idade e têm descobrido que é a melhor idade do homem, onde ele tem todo o seu poder. No milênio nós estaremos... Não conseguiu a foto? Mas por que eu não vou... Esse livro, irmãos, vocês precisam... Dá para todo mundo ver, né? Esse livro é maravilhoso. Se você quiser fazer uma foto aí para você comprar, eu tenho também, você pode pedir que eu pego lá na distribuidora e trago para você. Esse livro é maravilhoso. O que a Bíblia realmente diz sobre Israel e o plano de Deus. Para nós entendermos sobre escatologia é preciso ler esse livro. Você conseguiu a foto do outro? A Fúria das Nações. É mais ou menos uma continuidade desse. Inclusive esse primeiro livro, volta lá, desculpa, perdão. Esse primeiro livro, ele ensina algo extraordinário, amados. Ele mostra como que não existe a lei da substituição. Essa ideia, ou essa doutrina, ou essa filosofia da lei da substituição, que Deus excluiu Israel, e que agora a igreja é o único propósito de Deus, ela não é bem assim. É claro que um judeu hoje, para ele ser salvo, ele tem que reconhecer Jesus como Senhor e como seu Salvador. Mas Deus tem um plano com a nação de Israel. Ninguém vai destruir aquela nação. Jerusalém, segundo o Salmo, é a cidade do rei. Quem vai destruir a cidade do rei? Ninguém, porque ele é o rei da glória. Então Deus tem um propósito com o povo judeu. Nesse livro tem uma carta que me assustou, eu não sabia disso. Talvez você já sabe. A perseguição que Lutero fez aos cristãos. Amado, se você ler a carta de Lutero, perseguindo os cristãos, chama os cristãos de verme, os judeus, chama os judeus de verme. A carta é assustadora, você não acredita que é Lutero quem está escrevendo aquilo. O mundo está sendo configurado para destruir Israel. O diabo tem ódio da nação de Israel, dos judeus, porque é de lá que vem o Salvador do mundo. Então esse livro vai te ajudar a entender muita coisa. Segundo livro, A Fúria das Nações. Esse livro também é espetacular. David Slaker, eu acho que é assim que pronuncia, né? Eu tive algumas aulas com ele nos Estados Unidos, no Kansas City. É um homem de Deus, um cara extraordinário. E esse livro vai te ajudar muito a entender que nós já estamos em uma era anticristã. Então, temos oração, promessa e poder. Diga comigo, oração, promessa e poder. Diga comigo, a igreja dos últimos dias precisa de oração, compreender as promessas e ser cheio do Espírito. Amém? As nações vão se enfurecer cada vez mais contra nós. Estamos numa era anticristã. Porém, nós vamos reinar sobre as nações. Porém, nós vamos governar as nações na autoridade do nosso Deus, na autoridade do Messias. Glória a Deus. Posso ouvir um amém de vocês? Vamos ver um pouquinho sobre a ordem da segunda vinda. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Tessalonicenses. Eu estou correndo aqui, que eu quero mostrar um filme para vocês no final. Eu esqueci de perguntar até que hora que eu posso ir. Eu tenho a mania de ir até 11h30, então me ajuda aí, senão eu vou até às 11h42. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Você dá um sinal aí, pastor, chegou na hora de eu parar, aí eu paro. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos ler um texto aqui, são 10 versículos na verdade. Talvez a gente diminua aqui, né, por causa do tempo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos ler a partir do verso 1, diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, diga comigo, e a nossa reunião com Ele, diga bem forte, segunda vinda. Vai, segunda vinda. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, isso o quê? O arrebatamento, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 5.
Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas. Paulo falava muito sobre a escatologia. 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quem governa todas as coisas é Deus. 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera. Diga comigo, o sistema, todo mundo, o sistema do anticristo já está operando. É bom você entender isso. E aguarda somente que seja afastada aquele que agora o detém. Diga comigo, a igreja. Verso 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Diga comigo, na terceira vinda de Jesus, ele vai destruir o anticristo. 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ele é um homem, viu? O anticristo, ele é um homem sendo operado no poder de Satanás. Ou melhor, operando no poder de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. 10. E com todo engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A operação do anticristo não vai atingir você, porque você está amando Jesus, você está se envolvendo com o amor de Deus, você está se envolvendo com a verdade. Mas aqueles que não conhecem a verdade, aqueles que não estão envolvidos com Deus, esses serão atingidos pelo anticristo. Eu quero fazer aqui 5 colocações dentro desse texto que nós lemos. Nós precisamos entender, amados, a ordem da segunda vinda. É importante você entender os sinais que mostra a segunda vinda, mas é importante também você entender a ordem, porque há uma ordem na segunda vinda. Deus é um Deus organizado. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus diz que Ele não faz nada sem primeiro revelar aos seus santos profetas. Desde 2017, que eu faço 2 coisas hoje. Eu me envolvo com missões, com a pregação do Evangelho. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por quê, o tempo todo. Missões se faz de 3 formas: orando, indo e ofertando. Eu faço missões 24 horas, estou divulgando, trabalhando, fazendo contato com missionários, com pessoas no mundo inteiro, e aproveitando o máximo meu tempo para levar o Evangelho a toda criatura. Segundo lugar, eu gasto meu tempo hoje, irmãos, estudando profecias, lendo sobre os últimos dias, estudando sermões proféticos. A Bíblia fala muito sobre os últimos dias. Eu vou dar aqui alguns números para vocês daqui a pouco, não é? Dos 27 livros do Novo Testamento, só 2 que não fala sobre a segunda vinda. Dos 27 do Novo Testamento, só 2 que não menciona a segunda vinda de Jesus. Então nós precisamos nesses dias aproveitar o nosso tempo, pregando o Evangelho, anunciando a salvação do Senhor. Amém, amados? E em segundo lugar, você precisa estudar as profecias, querido. Você precisa se apaixonar por escatologia. Você precisa atender o tempo que nós estamos vivendo. Você não pode viver como cego. Eu costumo dizer que o pior cego não é o físico, o pior cego é o espiritual. É aquele que não consegue enxergar o seu tempo. Tem gente que não sabe profeticamente onde nós estamos hoje, amados. Nós estamos na viração do capítulo 4 de Apocalipse. Laodiceia é a igreja de hoje. Você já leu sobre Laodiceia? As 7 igrejas de Apocalipse. Quando você lê Laodiceia, você vê claramente a igreja de hoje. Uma igreja fria, orgulhosa, acha que está rica. Ela chega a dizer para Deus: nós não precisamos de nada. E a igreja no Brasil, ela está rica mesmo, irmão. Tem pastor aí andando de jatinho para cima e para baixo. Ela tem belos templos, ela tem dinheiro, tem carro, compra prédio, compra cinema, compra um monte de coisa. Tem igreja no Brasil hoje que investe milhões em prédios. Tem uma denominação em Goiânia, irmão, ele só constrói prédio. Eu falei, se esse povo pegasse 10% do que eles colocam em tijolo, em concreto, e colocassem em povos não alcançados, já teríamos um princípio de avivamento no Oriente. Mas a igreja está cega, porque ela é Laodiceia. Ela diz para Deus: nós estamos ricos, nós estamos fartos, nós não precisamos de nada. Deus olha para aquela igreja e diz: vocês estão mal. Deus fala: vocês são cegos, vocês não conseguem ver nada, vocês estão precisando de roupa, vocês estão precisando de óleo, você está precisando de ouro refinado, que fala sobre justiça. Uma igreja que não sabe exercer justiça. Deus mostra que o estado daquela igreja é deplorável.
Amados, eu creio que a verdadeira igreja, ela está dentro de tudo que nós estamos chamando de igreja. Porque tudo que nós estamos chamando de igreja hoje não é a igreja de Jesus, mas a verdadeira igreja está inserida nesse contexto aí. Jesus sabe quem é dele aqui dentro. Jesus sabe quem aqui está disposto a morrer por ele. Jesus sabe aqui dentro quem ele pode chamar para ir para a Índia. Jesus sabe quem aqui dentro ele pode chamar para ir para a China. Jesus sabe, a igreja dele que está aqui dentro, ele conhece. Porque ele fala o tempo todo a essa igreja, até o capítulo 4. Pastor, por que o senhor crê que a igreja não passa pela grande tribulação? Porque a grande tribulação acontece a partir do capítulo 4 do livro de Apocalipse. Você tem a igreja até o capítulo 4, até Laodiceia. Depois a igreja desaparece, irmão. Por que ela desaparece? Porque ela subiu, ela está com o noivo. Na festa, com o noivo. 7 anos de festa, bodas do Cordeiro. Crente já gosta de festa, e 7 anos ainda, irmão. Enquanto tem 7 anos de juízo de Deus sobre a terra, nós estamos em 7 anos com o Cordeiro, o noivo e a noiva se deliciando. Quando terminar os 7 anos, ele vem pela terceira vez, vem com a igreja para exercer juízo, para destruir o anticristo, a besta, o falso profeta, para restaurar a terra e reinar com a sua igreja por 1000 anos. Final dos 1000 anos, o juiz do trono branco. Sem querer, já aconteceu, eu já estou pedindo para pregar de novo daqui a pouco, mas vamos marcar um dia para nós estudarmos aqui sobre o juiz do trono branco. Irmãos, o juiz do trono branco é maravilhoso, capítulo 20 de Apocalipse, é algo extraordinário, onde você vai ver a justiça de Deus. Mas deixa eu fazer 5 colocações para você dentro do texto que nós lemos aqui hoje. Primeiro, o verso 1, fala da nossa reunião com Ele. Essa reunião vai acontecer nas nuvens. Marque aí, anote esse texto para você ler depois. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, dá para projetar aqui? Primeiro, eu não salvei esse texto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e verso 17. Essa menina, ela é fera no computador, ela vai resolver aqui para nós. Esse texto, irmãos, fala do arrebatamento. Boa parte dos cristãos, eles confundem a segunda vinda com a terceira, não é? Essa palavra arrebatamento que nós usamos, significa ser sugado com violência. Jesus disse que vai ter 2 no campo, um será tirado e o outro será? Tem 2 mulheres no moinho, uma será tirada e a outra será deixada. Então arrebatamento é algo assim, você tem que estar pronto, você tem que estar em santificação, você tem que estar em Deus, você tem que estar no óleo. Porque a hora que a trombeta tocar, amém? Isso não dá para ler aqui por causa da luz. Alguém lê para mim bem alto, um cara bom de voz. Você que é da FM, vai lá. Não deve ter ninguém que trabalha em FM aqui, né? O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Glória a Deus. Para o instante, diga com nós, os vivos. Quem vai ficar vivo até o arrebatamento? Nós os vivos. E olha, irmão, que o apóstolo, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aqui por volta do ano 65 depois de Cristo. Ele já tinha esperança do arrebatamento. Ele diz, nós os vivos, não é? Pode terminar, querido. Para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Diga comigo, o arrebatamento é o encontro com o Senhor nas nuvens. Quem vai ver o Senhor na segunda vinda? Só a igreja. Nós vamos ouvir o som da trombeta. Ao ressoar o som ouvida a sua voz. Você se lembra no batismo de Jesus, quando o céu se abriu e veio uma voz do céu e disse: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aquela voz vai ressoar novamente, irmãos. Aquela voz vai sair de novo do céu e dizer: igreja, sobe! E se você estiver pronto, você vai encontrar com ele nos ares. Mas a terra e as nações não verá ele, porque ele está na condição de noivo. Ele não é noivo desse mundo, ele é noivo da igreja. Agora na terceira vinda, ele vem com rosto de leão,
Ele vem para batalhar. Ele vem para destruir as nações que estão perseguindo ele de muito tempo. A perseguição do homem a Deus começa no capítulo 3 do livro de Gênesis. Do capítulo 3 ao capítulo 6 do livro de Gênesis, você tem toda a corrupção da humanidade. A humanidade vem se corrompendo e se levantando contra Deus até o capítulo 11 do livro de Gênesis. No capítulo 2, Deus começa o processo de salvação. Perdão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus começa o processo de salvação. Capítulo 3, o homem cai. Capítulo 4, nós temos o primeiro assassinato da história. Aconteceu dentro de uma casa, um irmão mata o outro, não é? Depois você tem o dilúvio, que é o juízo. Depois você tem a Torre de Babel, que é o homem tentando chegar a Deus por esforço próprio. Eles construíram aquela torre e disseram: nós vamos tornar o nosso nome célebre. E todo o tempo da história, em toda a história, o homem está resistindo a Deus. Por isso você precisa ler aquele livro, A Fúria das Nações. Mas vai chegar uma hora que Deus vai manifestar a sua graça de uma forma tão extraordinária, irmãos, que nós vamos ver o maior avivamento e a maior colheita de almas da história. Mesmo o homem se virando as costas, mesmo o homem sendo duro com Deus, Deus está amando o homem. Deus está liberando a sua graça. Amém, queridos? Segundo o verso 2 do nosso texto lá de 1 Tessalonicenses, diz que nós devemos pensar nessas coisas. Ele diz: não demovais da vossa mente. Amados, vou repetir, você sabia que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que não sabem que nós estamos nos últimos dias, que não sabem que nós estamos às portas do arrebatamento, que não sabem que Jesus está voltando. Há uma igreja tão envolvida com esse mundo, tão embriagada com o vinho desse mundo, que ela não consegue perceber o nosso tempo, ela não tem visão espiritual, ela não tem entendimento. O apóstolo diz: irmãos, não tire isso da mente de vocês. Ou seja, pensa, meu filho. Eu gosto de gente que pensa, amados. Eu gosto de gente que estuda, eu gosto de gente que lê, eu gosto de gente que pensa. Ele diz: não tire isso da sua mente. Você tem que pensar na vinda do Senhor todos os dias, amado, porque pode acontecer depois desse culto, pode acontecer amanhã, depois da manhã, pode acontecer agora. Por isso que ele diz: não tire da vossa mente, não remova. Apesar de tudo que vai acontecer nos últimos dias, perseguição, falsos profetas, falsos ensinos, obreiros fraudulentos, pastores dando escândalo, apóstolos roubando igreja, e tudo que vai acontecer de mau testemunho, ele diz: cuidado com essas coisas, isso é normal, isso vai acontecer. Jesus diz que nos últimos dias vão aparecer muitos falsos profetas. Amados, se Jesus diz que é muito mesmo. Mas ele diz: pense nessas coisas. É no meio de tudo isso que alguns se perdem. A nossa geração, irmãos, é uma geração caída em apostasia. No verso 3 ele fala sobre apostasia. Olha, passou a Bíblia de novo, o verso 3. Ele diz assim: olha, ninguém de nenhum modo vos engane. Cuidado com o engano, amados, porque isso não acontecerá. Isso o que? O arrebatamento, sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia já está no nosso meio há muito tempo, irmãos. Apostasia tem tanto significado, tanto do grego como no hebraico. Apostasia significa esfriamento da fé, ou abandono da comunhão com Deus. Nós vivemos uma era de cristãos apóstata. Apostasia, ela não vem para o mundo já está em apostasia. A apostasia, ela quer atingir a igreja. O seu grande desafio é não esfriar na fé. Seu grande desafio é você cuidar da sua fé. Seu grande desafio é você não perder a sua comunhão com Deus. Seu grande desafio é você não parar de ler a palavra, não parar de orar, não parar de jejuar, não parar de adorar. Esse é o seu grande desafio, porque esse é o primeiro sinal da segunda vinda. Apostasia, esfriamento da fé, esfriamento da comunhão com Deus. Queridos, é uma luta para convencer pastores de ofertar em missões, sabia disso? É uma luta para convencer as pessoas a irem para o Oriente. A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. 1%, contando com os católicos, conhece Jesus. Faz a conta, 1% de 1 bilhão e 300 milhões. Mas a igreja não quer investir. Ninguém quer ser missionário na Índia. Os pastores não entendem que nós temos que levantar um clamor por aquela nação. Aquele povo é digno da salvação, igual eu e você. Eles têm o direito de ser salvos, eles têm o direito de ouvir o evangelho. Amém, queridos? Cuidado
com a sua fé. Primeiro sinal da segunda vinda, a apostasia. Nós já estamos vivendo aí o esfriamento da fé. Segundo sinal, o aparecimento do anticristo. Nosso tempo é curto, mas eu quero dizer para você que se você tem o Espírito de Deus, se você está em comunhão com Deus, quando ele aparecer na TV, você vai identificá-lo. Esse é o anticristo. Nós vamos perceber: pastor, identificamos o anticristo, e aí? E aí você arruma a sua mala, porque o próximo acontecimento é a segunda vinda. Primeiro a apostasia, aí depois ele diz, depois a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Nesse momento a igreja é tirada da terra, e ele fará aliança com as nações para destruir Israel. Na metade da grande tribulação, o povo judeu percebe que ele não é o Cristo, porque até a nação de Israel vai fazer aliança com ele, até a nação de Israel vai ser enganada, ele vai operar com grande poder do engano, e a nação de Israel fará aliança com ele. Mas na metade da grande tribulação, Israel sabe, descobre que ele não é o Messias, ele é o falso Messias, e quebra a aliança com ele. Aí ele junta todas as nações para destruir Israel, Jerusalém. É nesse momento que acontece a terceira vinda do Senhor, que ele vem como um leão para batalhar contra as nações. Quem entende isso dá glória a Deus. Quarto, no verso 5, no verso 6, 7, 8, fala de alguém que detém a ação do anticristo. Quem que detém a ação do anticristo? Eu acredito, amados, que o anticristo já está pronto aí. O texto diz que o jeito dele de operar já está acontecendo. Você está vendo como é que esse mundo está? Você está vendo como que a cultura marxista está tomando o mundo? Você está entendendo como que a família está sendo destruída? Você está entendendo como que a fé está sendo perseguida? Todos os países do Oriente, sem exceção, existe perseguição aos cristãos. No Egito, se você andar com a Bíblia na mão pelas ruas do Cairo, há uma grande probabilidade de você ser linchado. O sistema do anticristo está aí pronto, e eu acredito que ele está aí já vendo. Mas por que ele não se manifesta ainda? Porque a verdadeira igreja de Jesus ainda está clamando na terra. Porque a verdadeira igreja de Jesus está sendo preparada para o avivamento dos últimos dias. Ele não pode se manifestar ainda, porque a igreja, para ele, tem que acontecer tudo do jeito de Deus. As profecias têm que se cumprir. A segunda parte da profecia de Joel capítulo 2 tem que acontecer. Vai vir um avivamento aí, irmãos. Está chegando o grande avivamento. A terra vai ser varrida pelo poder de Deus. Irmãos, o que você acha do Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne? Você já leu sobre Pentecostes? Deixa eu te dar uma notícia. Pentecostes, irmãos, é uma pequena amostra. Pentecostes vou usar uma expressão goiana, é neném, perto do que vai ser o avivamento dos últimos dias, perto do que vai ser o derramar do Espírito dos últimos dias. Então essa igreja poderosa vai deter o anticristo. Ela vai fazer a colheita que tiver de fazer. Quando ela terminar essa colheita, aí ele pode operar quando ela for tirada da terra. Mas hoje ela está detendo o anticristo. Quinto, o verso 9 e 10 diz que você não precisa temer o anticristo. Você não precisa ter medo de Apocalipse, porque ele vai enganar somente aqueles que não conhecem a verdade. Quem é que conhece Jesus? Dá glória a Deus. Você não será enganado pelo anticristo. Posso ouvir um glória a Deus? Dos 27 livros do Novo Testamento, irmãos, 25 deles fala da segunda vinda de Jesus. O Velho Testamento, todo o Velho Testamento fala 1527 vezes sobre a segunda vinda de Jesus. O Novo Testamento fala 318 vezes sobre a segunda vinda de Jesus. Nós somos uma geração muito bem avisada. Nós não vamos perder o nosso foco. Posso ouvir um amém? Pastor, qual é o foco nosso nesses últimos dias? Abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 16. Marcos capítulo 16, o verso 15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Mateus capítulo 24, vai comigo para Mateus capítulo 24. Verso 14. Amados, a segunda vinda de Jesus está relacionada com Mateus 24, 14. Enquanto você abre, diga comigo: a segunda vinda de Jesus está ligada a Mateus 24, 14. Vamos ler o texto, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amados, o fim aqui não é o fim de todas as coisas. É bom entender isso. O fim aqui não é o fim de todas as coisas. O fim aqui é o fim de uma era. É o fim da dispensação da graça. É o fim da era da igreja. Porém, amados, diz que esse evangelho do reino, ele tem que chegar a todas as nações, a todos os povos. Todos têm que ouvir a respeito da salvação. Porque a segunda vinda não acontece enquanto a igreja não anunciar o evangelho a todos os povos. E agora eu vou dar aqui alguns números para vocês. Porque eu creio, amados, que uma igreja que não faz missões, sobretudo missões transculturais, me desculpe, ela está fora da vontade de Deus. Ela não entendeu o evangelho. Ela não entendeu porque que Jesus fez um seminário de 40 dias com seus discípulos. Ele fez um intensivo depois da sua ressurreição. Ele reuniu seus discípulos, ficou 40 dias com ele. A Bíblia diz que ele estava ensinando concernente ao reino de Deus. Ele estava ensinando o que os apóstolos tinham que fazer. Diz: mas primeiro vocês esperem, para que vocês sejam visitados, sejam tomados do Espírito, para que vocês sejam batizados no Espírito. Depois vocês vão sair a partir de Jerusalém, e vocês vão atingir os confins da terra. Irmãos, até hoje a igreja não atingiu os confins da terra. 2000 anos depois, porque encontramos a igreja um tanto quanto perdida no seu foco, perdida no seu objetivo. Um cristão que não se envolve com missões, ele não entendeu até agora, amados. Ele não compreendeu o evangelho. Ele não entendeu o porquê que Deus enviou o seu filho. Nós não estamos num parquinho, irmãos. Nós estamos num playground. Nós não estamos aqui para nos divertir. A palavra de Deus diz que nós somos forasteiros nesse mundo. A palavra de Deus diz que nós estamos aqui para cumprir um propósito. Nós estamos aqui para anunciar o evangelho a todos os povos. Posso ouvir um glória a Deus? Porque todos têm a oportunidade de ouvir. Deixa eu contar algo para você. Em 2017 eu cheguei num lugar na Índia que as pessoas não tinham ouvido a respeito do evangelho. Nós rodamos um filme naquele lugar e as pessoas nunca tinham ouvido falar de Jesus. Quando terminou o filme, baseado no evangelho de Lucas, sobre a vida de Jesus, na língua hindi, que é a língua oficial da Índia, toda aquela tribo se rendeu ao Senhor Jesus. E no próximo ano nós estabelecemos uma igreja naquele local. O ano que vem, em nome de Jesus, eu vou estar com aqueles irmãos lá no estado de Bihar, próximo a Bodh Gaya. Bodh Gaya é um centro mundial do budismo, né? Em 2017 aquele povo era um povo isolado. Quando se fala de povos não alcançados, as pessoas não entendem. O que é um povo isolado? Um povo isolado é um povo que nunca ouviu a respeito de Jesus. O que é um povo não alcançado? É um povo que já ouviu falar de Jesus, mas não tem uma igreja como essa para congregar, mas não tem um lugar para tomar a ceia, para ouvir a palavra, para adorar juntos. Então em 2017 aquela tribo era uma tribo isolada, nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas nós fomos lá e falamos de Jesus. No próximo ano nós colocamos uma igreja lá. Então eles são hoje um povo alcançado, porque tem Jesus e tem uma igreja na sua localidade. Posso ouvir um glória a Deus? Vou te dar um número para a gente ver um filme e nós vamos encerrar. Eu te dar esse número para você orar mais por missões. Em toda a terra existe 16.600 povos. Em toda a terra, 16.600 povos. 4.200 são povos não alcançados. Já ouviu alguma coisa sobre Jesus, mas não tem uma igreja na sua localidade. E 3.000 povos nunca ouviram falar a respeito de Jesus. Nós estamos no estado de Bihar, na cidade de Bodh Gaya, tem alguns vilarejos ali próximo, e alguns deles, irmãos, nunca ouviram falar de Jesus. Eles fazem parte desse povo não alcançado. Mas existe gente próxima de nós. Aqui no Equador tem uma tribo, os Shuaras,
vive na mata amazônica equatoriana. Até pouco tempo eles não conheciam Jesus, mas Deus, pela graça e misericórdia, levantou um homem, Carlos Sarango. Eu mando uma oferta todo mês para esse homem. Ele e a sua esposa entrou dentro daquela mata e pregou aos Chuaras. E hoje nós construímos uma igreja entre os Chuaras. E o ano que vem nós vamos ordenar o primeiro pastor Chuara. Então Deus está operando, as nações estão sendo alcançadas. Existe uma pesquisa que diz que esses 3.000 povos ainda isolados vão ser alcançados no máximo em 8 anos. A velocidade que está o Evangelho. E quando esses 3.000 povos ouvir sobre Jesus, amados, Mateus 24:14 se cumpriu. Nada mais segura o Senhor, Ele vai romper as nuvens para buscar a sua igreja. Mas você pode apressar. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele fala que nós podemos apressar o dia de Deus. Como que eu apresso a vida do Senhor? Fazendo missões, orando, ofertando e indo aos povos não alcançados, para que eles conheçam o Evangelho. Glória a Deus. Por seus pecados, eles têm sido alvo do nosso esforço missionário nos últimos anos. Espera aí só um minutinho, volta naquela foto daquela criança, por favor, querido, dá uma travadinha, volta naquela foto daquela criança. Deixa eu contar rapidinho para vocês a história dessa criança. A outra. Essa menina, irmãos, os pais dela morreram e ela foi criada com a avó. Caiu um raio na casa dela, matou o pai e a mãe. Ela foi criada com a avó já bem de idade. E aí a avó faleceu também e nós encontramos ela vagando num vilarejo. Na Índia, o estupro de criança é um negócio assustador. E eu estava fazendo um culto dentro de uma casa, pregando o Evangelho, e de repente alguém bateu na porta, e eram 2 mulheres, que ficamos sabendo que tem uns missionários aqui de outro país, que tem condições financeiras, e nós queremos dar essa menina para eles. E lá nós temos um orfanato, hoje deve ter umas 15 meninas, são órfãs de pai e mãe. E quando eles entregaram essa menina para nós, eu fiquei olhando para o Stanley ficou olhando para mim, e nós dissemos, se nós deixarmos ela aqui no vilarejo, ela vai ser estuprada, ela vai ser abusada, os próprios parentes, tios abusam, não é? Então nós pegamos essa menina, e eu não sei se no final do vídeo ela vai aparecer. Hoje ela está lá no orfanato, cresceu, nós cuidamos da saúde dela, está muito debilitada, tem escola, está estudando uma ótima escola. Nós temos uma escola em Bihar, é a única escola cristã do estado de Bihar, tem 250 alunos. E a história dessa menina me emociona muito. Essa menina é muito sofrida, irmãos. A história dela é muito triste, mas você olha para ela e ela não ficou legal na foto, mas ela está sempre sorrindo. E é muito legal a história dela. E quando a gente vê coisa assim, você vê que vale a pena o esforço que a gente faz e o preço que a gente paga para ver esse povo lá no céu. Nos últimos anos, é para eles que temos pregado o Evangelho e eles o têm recebido de braços abertos. Em cada vilarejo que visitamos, podemos ver o crescimento das igrejas que foram implantadas. Lugares onde há anos atrás havia apenas uma família crente, hoje a grande maioria pertence a Cristo. São crentes no Senhor Jesus, são fiéis. Muitos deles percorrem até 5 quilômetros a pé e depois mais 40 quilômetros para congregar no domingo pela manhã. Trava aí um pouquinho. Não. O que você acha de andar 40 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros para participar de um culto? Eu fiz um culto num vilarejo lá, irmãos, veio uma mulher arrastando uma criança, ela andou 23 quilômetros para participar desse culto. Debaixo de um teto de zinco, um calor de 50 graus. O culto começou 8 horas da manhã, terminou 3:30 da tarde. Terminou com uma ceia. E o pastor disse, se vocês quiserem continuar pregando, avisa que nós vamos continuar. Eu não continuei porque fiquei com dó daquele povo. Depois essa mulher estava sentada bem na minha frente, eu fiquei sabendo que ela andou 23 quilômetros para participar daquele culto. Enquanto nós temos os nossos carros confortáveis, com ar-condicionado, graças a Deus, né? Hoje você vai dormir numa cama maravilhosa, sua barriga com certeza está muito cheia, você ainda vai fazer uma boquinha antes de dormir, não é? Então, ore por esse povo, clame por esse povo. Não medem esforços para se juntarem ao povo de Deus. Aquilo que semeamos com lágrimas
estamos colhendo com muito júbilo e continuamos a semear. O culto é muito animado. Deus abençoe você. Grande abraço. Glória a Deus. Meu pastor, vem aqui, por favor. Vamos orar, irmãos. Fiquem em pé, por favor. Vamos orar. Glória a Deus. Diga comigo: missões se faz de 3 formas: orando, indo e ofertando. Amém, queridos? Deus tem um compromisso com a igreja que ora. Deus tem compromisso com uma igreja que vai. Deus tem compromisso com uma igreja que prega o evangelho. Uma igreja saudável é uma igreja que faz missões transculturais. Uma igreja saudável é uma igreja que anuncia o evangelho, que prega às pessoas, que cuida de vidas, que cuida de pessoas. Amém? Eu queria deixar 2 coisas para você. Primeiro, cuide da sua vida espiritual. Jesus está voltando. Se envolva mais com Deus, se envolva mais com a palavra. Estude, amados. Compre bons livros, leia bons livros, estude as profecias, se entrega mesmo ao evangelho. Tenha uma vida com Deus. Segundo lugar, se Deus falar ao seu coração, envolva-se com missões. A partir de aqui, atravessar a rua aqui e pregar para o vizinho é missões. Amém? Ainda que isso tenha que chegar aos confins da terra, mas se envolva com a obra de Deus em nome de Jesus. Nós estamos aqui para um propósito: não perca o seu foco. Amém? Coloca a sua mão na posição de receber. Vamos orar agora em nome de Jesus. Eu quero orar com você, eu quero orar com a igreja. Pai, te damos graças por essa igreja. Senhor, eu te louvo pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Obrigado por esses homens, obrigado por essas mulheres, Senhor, que estão aqui, que amam o Senhor, que amam a tua palavra, que estão aqui para fazer a vontade do Senhor nessa cidade. Eu quero abençoar essa igreja, quero abençoar esse povo. Eu quero pedir, Senhor, a graça do Senhor fortalecendo o espírito deles. Senhor, fortalece o espírito desse povo, fortalece a sua vida para tempo a sós com o Senhor, para tempo com a palavra, para o envolvimento com a obra do Senhor. Senhor, prepara eles para esses dias. Senhor, em nome de Jesus, prepara essa igreja para esses últimos dias, que nenhum aqui caia em apostasia, que nenhum aqui se perca, que nenhum aqui, Senhor, se perca o caminho nesses últimos dias. Fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, traz entendimento agora, em o nome de Jesus, Senhor. Traga entendimento, Senhor, opera dentro deles, traga luz no seu espírito, traga o entendimento, fala com eles, Senhor. Eu sei que o Senhor falou na palavra, fala novamente com eles, aquece o seu coração para amar o Senhor, para amar a tua palavra, para amar o próximo. Senhor, unja aqui homens e mulheres para amar os perdidos, unja aqui esse povo para amar essa cidade, aqueles que estão se perdendo aqui, Senhor, para levar o alimento, mas para levar também a palavra de Deus, para suprir a viúva, o órfão necessitado. Senhor, batiza-nos essa noite com amor para com os perdidos, Senhor. Batiza-nos essa noite com amor pelo próximo, em o nome de Jesus. Eu abençoo cada irmão aqui, eu abençoo essa semana de cada um aqui. Guarda os teus filhos essa semana, Pai. Guarda as tuas filhas essa semana. Que seja uma semana, Pai, que o Senhor possa usá-los, que seja luz nessa cidade, na sua família, no emprego, onde eles estiverem. Senhor, supre a necessidade de cada um. Manifesta os teus milagres, ó Pai, na família. Manifesta os teus milagres na área financeira, na área espiritual. Senhor, unge os teus filhos para uma semana sobrenatural. Eu te peço, Senhor, que essa semana seja uma semana de experiência com o Senhor, a sós no quarto, mas também anunciando o evangelho, anunciando a tua palavra, confrontando o pecador para que ele conheça Jesus, para que ele conheça a tua palavra. Ó Senhor, obrigado por essa igreja, obrigado por esses irmãos tão queridos, tão quentes, tão aquecidos para o Senhor, Pai, no nome de Jesus.